Exatamente. Bom, daqui a pouquinho a gente até debate mais sobre este assunto com os nossos convidados. A gente segue aqui trazendo o nosso giro de notícias. Afinal, também um outro ponto muito importante que a própria indústria precisa, né, entender justamente os próximos passos da reforma tributária. Isso que traz impacto também direto para o crescimento do país, principalmente para essas indústrias. Toda a questão em relação à carga tributária tem um peso muito grande, inclusive, para as indústrias como um todo. E agora, para falar um pouco sobre a reforma tributária, o relator da reforma tributária, né, diz que vai apresentar um relatório, princípio, na próxima semana vai ser discutido. O relatório em si deve ser apresentado na próxima sexta-feira. Isso no grupo de trabalho da Câmara. Primeiro está sendo feito um grupo de trabalho, depois sim, né, será então apresentado de uma forma mais formal aos demais integrantes da casa. A proposta, ela tem aí um IVA dual e um fundo de desenvolvimento regional, pelo menos parte com recursos da União. O texto defende também que exista pelo menos algumas alíquotas, né, chamadas ali como alíquotas múltiplas, mas não tem ali uma especificação, né, não trouxe exatamente a quantidade de quantas serão, então, essas alíquotas. E pelo menos há 4 regimes especiais. O relatório deve ser, então, primeiro encaminhado para o grupo de trabalho, depois o texto em si, com todos os detalhes do projeto, deve ser apresentado aí num prazo de 20 dias, né, para que todos, então, cheguem ali a fazer reuniões com os partidos e formatar exatamente, então, o texto. E a intenção é votar até julho esse texto da reforma tributária. O relator da proposta, inclusive, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, chegou a defender algumas vezes que o melhor modelo seria um IVA único para a união de estados e municípios também. Mas os demais integrantes do grupo de trabalho decidiram que politicamente é mais viável um IVA duplo, um federal, outro estadual e municipal. A arrecadação deveria ocorrer numa agência nacional centralizada, tripartite. O texto também deve propor um cashback, mas ainda não houve detalhamento sobre o funcionamento e o público que poderia ser beneficiado com essa proposta. Ao menos 4 setores devem ter regimes especiais de pagamento do IPVA. Combustíveis com uma cobrança monofásica nas refinarias e não ao longo da cadeia produtiva. O sistema financeiro e setor de seguros também vão ter pagamento sobre seus ganhos globais e não sobre cabo da operação, para que não ocorra aí um aumento no custo em toda a economia. Construção civil também teria uma regra diferente, vai ter um modelo próprio aí de tributação. Inclusive, o grupo de trabalho se reúne hoje com a Frente Nacional dos Prefeitos. Há aí uma expectativa, né, que primeiro se discuta, então, hoje com esta Frente Nacional dos Prefeitos. Na segunda-feira deve ter, então, um encontro com o ministro Fernando Haddad. A intenção, viu, Felipe, é alinhar exatamente aí, né, as últimas diretrizes, vamos dizer assim, né, o que, na verdade, nós vamos ter ali, o que vai ser, né, construído neste relatório para o parecer final, e esse parecer final deve ser divulgado, então, no finalzinho ali do dia da terça-feira. Pelo menos há essa expectativa. Há informações muito de bastidores de que Haddad está um pouco receoso em falar ali nessa parte, né, de partilhar, vamos dizer assim, a fatia do IVA federal com os estados, mas ele teria entendido, estaria entendendo, na verdade, a necessidade, acabou cedendo, né? O próprio relator não queria que acontecesse dessa forma, mas acredita que politicamente seja muito mais viável trazer, né, partilhar aí essa fatia do IVA. A reunião, inclusive, que vai acontecer com o Haddad também, deve indicar justamente o prazo de transição desta reforma, que ainda não foi definido. Esse é um ponto também muito importante, por sinal, o prazo dessa transição. Hoje, até anotei aqui, hoje seria entre 6 e 10 anos, principalmente para os contribuintes, né? Não está certo esse tema, até porque há uma expectativa que pode mudar o prazo, justamente, né, existem aí 2 possibilidades. 6 anos, o governo, era uma das possibilidades, um prazo mais curto, 6 anos, porque o governo precisaria gastar mais para compensar as empresas pelo fim, na verdade, dos seus incentivos fiscais. E um prazo um pouco mais longo, para que os benefícios, então, sejam convalidados aí, principalmente pela PEC e também os extintos, né, os benefícios que foram extintos aí ao longo do tempo.
que a gente percebe, Paulo, é que agora essa proposta de reforma tributária vai ser a nova batalha do governo Lula, justamente depois de aprovação do arcabouço fiscal, de todos os trâmites que aconteceram na Câmara e no Senado. A reforma tributária é o próximo foco total do governo, inclusive com a equipe econômica, né? Tanto o Ministério da Fazenda quanto o Ministério do Planejamento, apostando várias fichas, fazendo várias reuniões. Uma coisa interessante é que essa proposta, né, de reforma tributária, ela não está partindo exatamente do governo, né? Está tendo esse grupo de trabalho, claro, com integrantes do governo, mas está sendo discutida de uma forma muito mais ampla, né? Inclusive com setores da sociedade, setores industriais, com estados, com municípios, com o próprio legislativo, também com integrantes do judiciário, justamente para que seja uma proposta que acabe contemplando e até mesmo dirimindo qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de embate entre os entes, né, envolvidos nessa proposta. Então, possivelmente, e até a gente fala depois de todos os embates que o governo acabou tendo no legislativo, que essa proposta poderia ter uma facilidade um pouco maior de ser votada e passar, inclusive, justamente porque não seria algo vindo do governo federal, seria justamente uma proposta muito mais ampla, com vários atores envolvidos. Mas, né, a gente sabe que encabeçando essa proposta tá, né, geralmente a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, principalmente pelo fato de que eles, né, acabaram costurando toda a questão do arcabouço fiscal, e a reforma tributária vai ser um pilar muito importante para colocar o arcabouço fiscal de pé. Porque sem a reforma tributária, o arcabouço fiscal não vai conseguir, de repente, se sustentar, porque vai ficar faltando muita arrecadação, vai ficar faltando dinheiro para conseguir colocar os planos do arcabouço fiscal em prática. Felipe, pontos fundamentais aí que você trouxe, né? Tão necessária a aprovação dessa reforma justamente para o sucesso aí do marco, né? Do novo arcabouço fiscal, desse marco fiscal. Eu estava ouvindo, inclusive, uma entrevista agora há pouco do Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, que, por sinal, foi até ministro da Casa Civil no governo anterior, né? Falando exatamente da importância desta reforma tributária, mas ele trouxe ali um ponto muito importante, que ele acredita que esta reforma ela só vai realmente ter esse sucesso, uma aprovação numa velocidade no qual o governo espere, no qual seja fundamental, né, para a economia do país, se ela realmente, de fato, não trouxer um aumento desta carga tributária, e que isso precisa ficar muito claro, né? Ele acredita, apesar dele ser oposição ao governo, né, ele trouxe ali um ponto muito importante, que o Brasil como um todo, essa é uma pauta aí não de governo e sim de Estado, ele trouxe ali que a visão, né, que todos os senadores, inclusive, mesmo da oposição, querem discutir este assunto, mas o ponto fundamental é trazer justamente um equilíbrio aí, diminuição da quantidade, né, dessas alíquotas múltiplas que existem, principalmente em relação à carga, né, não trazer aí um peso maior, e essa é uma questão que a gente sempre fala aqui, que as bancadas, né, Felipe, eles vão discutir muito, principalmente aqueles setores que vão ter que pagar até mais alíquota, né? Vai ter que pagar nessa reformulação um tributo do qual não pagava. Há uma grande pressão por parte dos governos, dos governos estaduais, das prefeituras, em relação à cobrança justamente desses impostos, não na sua origem, muitas vezes depois, né, só na chegada. Não vai ser tão simples e tão fácil assim. Com certeza é o assunto que vai tomar aí muito tempo daqui para frente nessas discussões, tanto lá na Câmara quanto no Senado também. E só para finalizar esse assunto aqui, Paula, e também mostrar que talvez o governo não tenha tanta vida fácil assim para chegar num consenso em relação a essa reforma tributária, os secretários estaduais, né, de Fazenda, aqueles que cuidam do dinheiro dos estados, né, tá preparando uma lista de reivindicações
que devem ser incluídas na reforma tributária. Entre os pontos principais dessa lista de reivindicações está a definição das alíquotas dos impostos e também o modelo de arrecadação. A gente tem falado que toda essa proposta está sendo costurada, né, com todos os entes federativos, principalmente para não deixar os estados com pouca arrecadação ou diminuir a arrecadação dos estados e acabar impactando, né, nos cofres públicos dos estados e dos municípios. Os secretários de Fazenda, eles estão fazendo uma série de reivindicações para levar ao grupo de trabalho. A gente falou, né, sobre essa situação do grupo de trabalho que ainda está discutindo, ainda está chegando, né, afinando o texto, afinando a proposta, mas ao que parece, Paula, sempre vai existir uma reivindicação a mais, sempre vai existir um senão a mais, uma reivindicação, um pedido, alguma coisa que os estados e os municípios, ou até mesmo, né, os entes envolvidos ali vão pedir para ser incluídos. E seria mais, né, um passo para ser resolvido, né, mais uma aresta ali para ser resolvida dentro desse grupo de trabalho. Exato. É uma forte desconfiança, né, Felipe? Justamente de como vai ficar isso. Eu falo desconfiança por parte dos governos estaduais e também dos municípios, né? A proposta, ela acaba, de certa forma, tanto que essa reunião hoje vai ser com a frente dos prefeitos, a reunião ali em relação ao relatório que deve ser apresentado sobre o texto que depois deve ir, então, à votação sobre a reforma tributária. Há essa desconfiança por parte dos potencial impacto, né, nessa redistribuição, vamos dizer assim, que a nova proposta ou a proposta, enfim, vai acabar trazendo. Só para completar, Felipe, eu estava vendo aqui, existe um estudo que foi feito pelo IPEA. Até 98% das cidades devem ganhar com a reforma tributária. Nenhum estado teria, então, uma perda de arrecadação. Isso de acordo com uma pesquisa que foi divulgada ontem, então, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA. Nessa pesquisa, ele traz o seguinte, né, que a reforma deve promover um crescimento da arrecadação que vai atingir entre 85% e 98% dos municípios brasileiros ao longo dos 20 anos, trazendo então aí uma conclusão justamente sobre estas mudanças que são os pontos, acho que mais sensíveis que muitos, né, governadores e prefeitos estão batendo nesta tecla quando se fala aí, principalmente nessa questão do IVA.